Fala, meus amigos e minhas amigas, vamos dar continuidade então? Então olha só, eu tinha prometido para vocês um breve resumo de TGA para a gente entender melhor as teorias. Então é o seguinte, vamos acompanhar na tela esse resumo, que aí eu vou mostrar para vocês a evolução das teorias da administração. Então é o seguinte, deixa eu ver aqui como é que eu deixo a tela em branco. Cadê? Branco, branco, branco. Cadê a tela em branco, gente? Sumiu a tela em branco. Vou fazer aqui mesmo um esqueminha. Olha só, as primeiras teorias da administração surgiram após a Revolução Industrial. Então a gente teve, por exemplo, em 1902, a primeira teoria, que a gente já viu na questão anterior, teoria científica, de um cara chamado Taylor. Ele fez o estudo dos tempos e movimentos. Depois, em 1906, teoria da burocracia, de um sociólogo chamado Max Weber. E por fim, nesse primeiro bloco, em 1916, teoria clássica da administração, de um francês chamado Fayol. O que elas têm em comum? Todas elas têm foco em tarefas. São teorias que vão da Revolução Industrial até a crise de 29. Todas elas colocando o trabalhador como um pedaço da máquina. A diferença? A teoria científica do Taylor fala do trabalho do operário propriamente dito. A teoria da burocracia coloca regras, normas e procedimentos, meritocracia, modelo racional legal. A teoria clássica da administração cria o papel do administrador e as funções do administrador. Então a teoria científica tem uma visão de baixo para cima, a teoria clássica tem uma visão de cima para baixo, mas todas elas focadas em tarefas. Dito isso, vamos lá para as questões. 36. A teoria da burocracia, influenciada por Max Weber, pressupõe que burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos pretendidos, a fim de garantir a máxima eficácia possível no alcance desses objetivos. Nesse caso, galera, a questão é errada só por causa da palavra eficácia. Eficácia é atingir um objetivo. Naquela época as empresas não tinham objetivo. O objetivo era o máximo pelo máximo. A palavra correta aí é eficiência, o melhor aproveitamento dos recursos. E na época qual era o recurso disponível? O sangue e o suor do trabalhador. Então não era o melhor aproveitamento no sentido de economia, entendem? Então, nesse caso, questão errada. Depois é que o conceito de eficácia e eficiência ele se atualiza para aquilo que cai nas provas hoje. Questão 37. A teoria da burocracia de Max Weber se caracterizava por propor organizações informais e flexíveis. Totalmente errado, né? Burocracia pressupõe formalidade e inflexibilidade. Questão errada. Outra, a burocracia nos moldes weberianos é definida como o tipo ideal de organização que aplica em sua forma mais pura a autoridade racional legal. Questão perfeita, racionalidade e legalidade são palavras essenciais aí na teoria da burocracia de Max Weber. Beleza, galera? Avançando. Agora, questões sobre a teoria clássica, né, do Fayol. 39. As funções essenciais do administrador foram definidas na teoria científica de Taylor, que as definiu como previsão, organização, comando, coordenação e controle. E aí, galerinha? Olha só, as funções essenciais do administrador, aquela visão de cima para baixo, não foi na científica de Taylor, foi na clássica do Fayol. A clássica do Fayol é quem define as funções do administrador, que na época eram essas mesmo. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, o chamado POC3. Que hoje são planejamento, direção, organização e controle. Questão errada. 40. Quanto à motivação humana, a liderança, a comunicação e a dinâmica de grupo, uma organização se beneficia das contribuições da teoria clássica. Já está errado, né, gente? A teoria clássica não falou nada sobre motivação, sobre liderança, comunicação, nem dinâmica de grupo. Isso são as teorias que são focadas no ser humano. As críticas que se fazem à adoção dessa teoria baseiam-se nos excessos da sua aplicação, que levaram a comportamentos paternalistas na administração. A segunda frase é correta, porém, não foi essa teoria que falou de ser humano. Questão errada. Galera, chegamos então à crise de 29, o trabalhador botou para quebrar, e aí vieram novas teorias da administração. O segundo bloco, chamado de humanístico, já fala do ser humano realmente como um ser humano, né? E não como um pedaço da máquina. E aí, em 1932, veio a teoria das relações humanas, de um cara chamado Elton Mayo. Foi a primeira teoria a falar de motivação. Ele fez os estudos de Hawthorne, onde ele identificou características da motivação humana para aquela época.
Depois, em 1946, veio a teoria estruturalista, que cria uma estrutura adequada, física e psicológica, para o trabalhador, que agora é cheio dos direitos. Nos anos 40 já tinham leis trabalhistas. Em 1951, um biólogo escreve Teoria dos Sistemas, fazendo uma comparação entre sistemas vivos e organizacionais. O nome desse cara, Bertalanffy. E depois, em 52, salvo engano, veio a teoria sociotécnica, de dois autores, Trist e Emery, que tentam trazer de volta o foco na tarefa, mas sem deixar de lado as conquistas que o trabalhador teve até então. Dito isso, 41. Na teoria das relações humanas, de Elton Mayo, a colaboração humana é determinada antes pela organização formal do que pela informal. E aí, galera? Questão correta, né? Se a organização formal não permite a interação entre as pessoas, a informal não vai existir. Então, a informal é determinada antes pela formal. Quando a formal permite que as pessoas interajam, conversem, criem afinidades, surge a informal. Questão correta. 42. A teoria das relações humanas de Elton Mayo causa um desvio do foco de análise do sistema técnico-produtivo para o sistema social. Questão correta, né? Porque a gente viu que as teorias anteriores eram focadas em tarefas e essa teoria determina um novo rumo, que é o foco no ser humano, o aspecto social. Então causa esse desvio. Questão correta. 43. Segundo os pressupostos da Escola das Relações Humanas, que se contrapõe às teorias de Taylor e Fayol, perfeito, a Escola das Relações Humanas se contrapõe àquele foco excessivo nas tarefas. O trabalho é uma atividade grupal, sendo os indivíduos motivados psicologicamente e não economicamente para o trabalho. Questão correta, galera, foi a teoria das relações humanas, a primeira teoria a definir que dinheiro não motiva ninguém, a motivação é interna, ou outros fatores que não o aspecto econômico, mas sim o aspecto social, a relação entre as pessoas. Questão correta. E aí então veio a teoria estruturalista, onde a gente tem a seguinte questão. A teoria estruturalista nasceu da necessidade de fundir conceitos da teoria clássica, com foco nas tarefas, com a teoria das relações humanas, com foco nas pessoas, sem deixar também de ter como base a teoria da burocracia, que tinha foco na estrutura. Você tem que lembrar da sequência correta das teorias anteriores. Questão correta. Toda teoria é influenciada pelas teorias anteriores. E como todas as teorias citadas aí são anteriores e as características estão corretas, então, obviamente, ela influenciou, essas anteriores influenciaram a teoria estruturalista. Questão correta. 45. A visão mecanicista proposta por Bertalanffy revela que, para compreender a realidade, é preciso analisar não apenas elementos isolados, mas também suas interrelações. Essa teoria do Bertalanffy é a teoria dos sistemas, que compara com a biologia. E, obviamente, na biologia os seres interagem, não são apenas elementos isolados. Questão errada no caso, porque fala da visão mecanicista. É o único erro da questão. A teoria do Bertalanffy realmente fala tudo isso, porém, o certo aqui seria visão sistêmica e não visão mecanicista, aonde os elementos eram isolados. 46. Nas organizações vistas como sistemas fechados, há constante relação de múltiplos impactos ou interferências entre os subsistemas que constituem as estruturas organizacionais. Galera, questão errada, porque para ter múltiplos impactos ou interferências, não são sistemas fechados, são sistemas abertos, que recebem a influência do mundo à sua volta e influenciam de volta ao mundo ao redor. Questão errada. 47. Em uma organização, a homeostase ocorre quando há relação de equilíbrio entre eficiência e eficácia organizacional. Nesse caso, galera, a questão está errada. Embora homeostase signifique equilíbrio, é a tradução literal de homeostase, percebam que na teoria dos sistemas, os sistemas são abertos, recebem influência do mundo à sua volta e do mundo ao redor. E aí não é o equilíbrio entre eficiência e eficácia organizacional, porque isso aqui dá uma visão apenas interna à empresa, mas do equilíbrio entre eficiência e eficácia organizacional e seus ambientes. Tem que olhar para fora também na teoria dos sistemas. Então, nesse caso, questão errada. Essa questão já fala da teoria sociotécnica, que tenta resgatar o foco na tarefa. No modelo sociotécnico de Tavistock, apesar da organização não ser considerada como sistema aberto, já está errado, galera. Toda teoria depois da teoria dos sistemas são todos de sistemas abertos. O modelo sociotécnico é depois da teoria dos sistemas, a organização é um sistema aberto. Aqui está dizendo que ela não é considerada, já está errado.
Aborda-se a organização como um sistema sociotécnico estruturado no subsistema técnico, que abrange, entre outros aspectos, as tarefas a serem realizadas e o equipamento utilizado, e o subsistema social, que abrange os indivíduos, assim como suas relações sociais. As características estão todas corretas. O único erro da questão é afirmar que o modelo sociotécnico não se considera um sistema aberto. Todas as teorias, depois da teoria dos sistemas, são de sistemas abertos. Questão errada. Bom, e aí vem o último bloco de teorias, então. Então, no ano de 1953, veio a teoria neoclássica, do Peter Drucker. Essa teoria reedita o conceito de eficácia e eficiência e atualiza aquelas 5 funções do administrador POC3 para 4. Planejar, dirigir, organizar e controlar, que são as funções que a gente estuda hoje para qualquer concurso, o chamado processo administrativo. Ele cria, então, o papel do gerente, do administrador, que executa essas 4 funções e reedita o conceito de eficácia e eficiência. Depois, em 1954, veio a resposta humanística, teoria comportamental, ou behaviorista, de um cara chamado Simon, que corrige os erros do Elton Mayo sobre motivação humana. E aí vem aquela galera, Maslow, Herzberg, Vroom, aquelas teorias da motivação que a gente estuda em gestão de pessoas. Em 62, veio a penúltima teoria, teoria do desenvolvimento organizacional, que faz as organizações crescerem, passarem por mudanças, serem atualizadas, de um cara chamado Bradford. E por fim, em 1972, a gente tem a teoria da contingência, onde vem as tecnologias, uso de computadores, máquinas, robôs, e os sistemas se tornam orgânicos, extremamente vivos, de um cara chamado Chandler. Resumindo, essas são todas as teorias da administração. Se você entrar no meu canal do YouTube, jogando meu nome, Wendel Léo Castellano, vocês vão ter ali uma aula completa, de 3 horas de duração, sobre TGA, onde eu explico isso de uma forma teórica, e mais detalhada. Questão 49. Na visão de Peter Drucker, pai da teoria neoclássica, até aí está tudo certo, a diferença entre eficiência e eficácia está no fato de eficácia ser uma medida normativa do alcance dos resultados, enquanto eficiência é uma medida normativa da utilização dos recursos nesse processo. Questão totalmente correta. Eficácia é atingir um objetivo, alcançar um resultado. Eficiência é a melhor utilização dos meios, é a melhor utilização dos recursos no processo. Questão correta. 50. Na teoria neoclássica, os elementos da função administrativa definidos por Fayol são desconsiderados. Galera, questão errada. Acabei de explicar para vocês que a teoria neoclássica reedita as 5 funções do administrador, transformando em 4. Pega a teoria clássica do Fayol e moderniza. Então, os elementos são considerados. Questão errada. 51. A divisão dos sistemas organizacionais em autoritário coercitivo, autoritário benevolente, consultivo e participativo é oriundo da teoria comportamental? Galera, questão correta. Tudo aquilo que há de moderno em gestão de pessoas, tudo aquilo que há de moderno que fala sobre gente, vem da teoria mais moderna que fala sobre gente, teoria comportamental, que corrigiu os erros da teoria das relações humanas lá do Elton Mayo, atualizando sobre motivação principalmente e comportamento do trabalhador. Questão correta. 52. A teoria comportamental, também chamada de teoria behaviorista, surgiu a partir da teoria das relações humanas. Correto. Qualquer teoria que fale de gente surgiu a partir da primeira, que falou de gente, teoria das relações humanas. Tá vendo a importância de saber o nome das teorias na sequência que foram publicadas de cor? Resultando em um enfoque predominantemente sociológico, pessoas, e motivacional, explicando a motivação real para o ambiente de trabalho. Questão correta. Teoria comportamental é tudo de bom. Próximo. Segundo a teoria do desenvolvimento organizacional, o ambiente organizacional, assim como o comportamento do ser humano, oriundo de cultura individual, para mudar, deve considerar um longo período para ocorrer tal mudança? Galera, essas teorias mais modernas, as 2 últimas, são bem próximas da realidade que a gente tem no dia de hoje. E a gente pode esperar um longo período para ocorrer uma mudança? Obviamente que não, as mudanças precisam ser rápidas. Questão errada. 54. A teoria da contingência considera que as organizações devem possuir um sistema chamado de aberto. E entende-se como um sistema aberto, um sistema onde a empresa mantém um canal aberto com seus clientes
para reclamações, sugestões e elogios. Quem dera, né, isso fosse um sistema aberto. Questão errada, galera. Para ser um sistema aberto de verdade, a organização deve influenciar o mundo à sua volta e receber de volta essa influência. O fato de ter um canal aberto com os clientes para reclamação, sugestão e elogio é muito pouco para que a organização seja um sistema aberto. Tem que ser muito mais amplo, a amplitude da abertura do sistema tem que ser muito maior. Questão errada. Próximo. Taylor, fundador da administração científica, na tentativa de substituir métodos empíricos e rudimentares pelos métodos científicos, concebeu a chamada Organização Racional do Trabalho, ORT. Assinale a opção que, de acordo com Chiavenato, não contém um dos aspectos nos quais a ORT se fundamenta. Conceito de homo econômicos, o homem que se motiva pelo dinheiro, padronização, condições ambientais de trabalho, comportamento social dos empregados ou incentivos salariais. Galera, falou Taylor é frieza, foco em tarefa. Então, resposta correta é a letra C, condições ambientais de trabalho, que é o único aspecto mais humano. E naquelas 3 primeiras teorias, esse aspecto humano não existia. Letra C. 56. As afirmativas a seguir estão baseadas em 3 dos 5 componentes da função administração, como preconizadas por Fayol. Lembra? Prever, organizar, controlar, enfim, aquelas funções que a gente viu do POC3. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Planejamento. Avalie o futuro e elabora um plano de ação de curto prazo. E aí, galera? Organização. Consolida a estrutura de profissionais, de materiais e de equipamentos para realizar o empreendimento. Controle. Garante que os planos elaborados e as ordens dadas sejam rigorosamente obedecidas. E aí, galera, qual é a sequência correta? Sequência correta, opção C. A primeira é falsa porque planejamento não é para curto prazo, é para longo. A função organização realmente consolida a estrutura de profissionais, quem faz o quê e os recursos necessários, verdadeiro. E já a terceira também é verdadeiro, né, porque o controle é justamente a garantia de que os planos e as ordens serão rigorosamente obedecidos. Resposta correta, letra C. 57. A principal preocupação de Taylor era o aumento da eficiência na produção, o que reduziria os custos e aumentaria os lucros, possibilitando aumentar a remuneração do trabalhador a partir da sua maior produtividade. E aí, galera? Questão correta, tá? Sempre que falar das teorias mecanicistas, o dinheiro era um fator motivacional, acreditava-se. E aí, com certeza, se aumenta a eficiência, se reduz os custos, aumenta o lucro, isso faz com que o trabalhador possa ganhar um pouco mais e seja mais produtivo. 58. A administração científica constitui uma combinação de princípios, os quais podem ser assim sumariados: ciência no lugar do empirismo, harmonia em vez de discórdia, cooperação e não individualismo, rendimento máximo em lugar de produção reduzida e desenvolvimento de cada homem no sentido de alcançar maior eficiência e prosperidade. E aí, galera? Será que a teoria do Taylor disse isso mesmo? A administração científica, a primeira? Questão correta, pior que disse. É justamente a teoria do Taylor que diz que tem que existir a ciência, mas essa ciência era no chamado estudo dos tempos e movimentos, cronometrando o trabalho do operário na fábrica. Então não era uma ciência aprofundada, mas era uma ciência. Né? Harmonia em vez de discórdia, cooperação e não individualismo, e o rendimento máximo no lugar da produção reduzida. Sendo assim, o trabalho em excesso. Lembra do filme do Chaplin, Tempos Modernos, quando a gente fala de administração científica e clássica. Beleza, galera? 59. O fundador da Ford Motor Company, Henry Ford, introduziu o sistema de produção em massa, por meio da padronização de máquinas e equipamentos, da mão de obra e das matérias-primas, e, consequentemente, dos produtos. A fim de atingir esse objetivo, Ford adotou os seguintes 3 princípios básicos. O princípio do controle, para verificar se as pessoas estão realmente trabalhando e produzindo. O princípio da economicidade, economia de recursos. E o princípio da produtividade, produzir ao máximo possível. Questão errada, galera. O Ford não adotou estes 3 princípios básicos. O Ford adotou outros princípios que ele mesmo criou com foco na produtividade. Foi ele que realmente criou a produção em massa. Mas os princípios aqui no caso estão errados. Então, questão errada. Continuando, a abordagem clássica da administração é um dos marcos para o entendimento de como as teorias organizacionais evoluíram. Outras contribuições teóricas complementares, tais como a teoria da burocracia e de sistemas,
também contribuíram para entender o processo. Com relação às diversas teorias organizacionais, julgue os itens que se seguem. 60. As principais contribuições da abordagem clássica da administração se referem às preconizadas por Taylor e por Fayol. Enquanto Taylor focalizava as atividades nos níveis baixos, inferiores, de baixo para cima, Fayol encarava a administração sob o ponto de vista do executivo de alto nível, de cima para baixo. Questão totalmente correta, a gente viu isso naquele resuminho das teorias da administração. No final das questões eu vou explicar para vocês os princípios do Ford, tá bom, gente? Aguarda aí um pouquinho. 61. Uma das contribuições de Taylor à teoria clássica da administração foi o desenvolvimento do conceito de organização linear, fundamentado nos princípios de unidade de comando ou supervisão única, unidade de direção, descentralização da autoridade e cadeia escalar. E aí, galera, questão certa ou errada? Essa foi uma das contribuições do Taylor, daquela época mecanicista, falar de descentralização da autoridade? Nunca, né, gente? Todas as vezes que a gente falar sobre as teorias clássicas da administração, sobre essas teorias mais antigas, galera, sempre é centralizado, não existe descentralização. A gente só começa a falar de fatores mais humanizados só a partir da teoria das relações humanas, do Elton Mayo, naquele bloco humanístico da administração, após a crise de 29. Sendo assim, questão totalmente errada, porque está falando de descentralização, beleza? Próximo. Sabe-se que a autoridade representa o poder institucionalizado e oficializado. Nesse contexto, é correto afirmar que existem 3 tipos de autoridade legítima: a tradicional, a carismática e a legal. E aí, galera, questão certa ou errada? Questão correta, tá? São os 3 tipos de autoridade mesmo. A tradicional, no sentido de conquistar as pessoas, porque você realmente é muito bom no que faz, é um líder nato e as pessoas acabam te seguindo. Carismática, no sentido de conquistar as pessoas apenas pelo seu aspecto pessoal e trato com elas. E a autoridade legal, no sentido de que eu sou o chefe, então você tem que fazer aquilo que eu mando. Se não fizer aquilo que eu mando, você está ferrado. Então, sendo assim, a resposta ela é correta. 63. Com relação ao funcionamento das organizações, o caráter legal das normas e regulamentos é uma das características da teoria clássica da administração de Fayol. E aí, galera? Certo ou errado? O que você respondeu? Nesse caso, questão errada. Com relação ao funcionamento das organizações, o caráter legal das normas é da clássica do Fayol. Não. Falou em norma, é teoria da burocracia do Max Weber. Beleza? Por isso, questão errada. 64. De acordo com Henry Fayol, planejamento, preparo, controle e execução são as funções universais da administração. E aí, galera? Certo ou errado? Olha, de acordo com Fayol, planejamento, preparo, controle e execução são funções universais da administração. Questão errada, não entra preparo, por favor, nem execução. E sim, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Beleza, galera? Essas, então, são as funções. Galerinha, sobre aquela questão do Ford, que eu havia falado anteriormente, eu estava tentando colocar a tela em branco aqui, mas eu esqueci o comando. Então, deixa eu voltar nela, só para escrever para vocês. Eu ia escrever numa tela em branco, mas eu vou colocar aqui para vocês quais são os 3 princípios, tá? Olha só, está falando que é o princípio do controle, da economicidade e da produtividade. O da produtividade está certo, é um dos 3 princípios. O da economicidade também está certo, só que não existe o princípio do controle, e sim o princípio da intensificação. Aí sim você tem os 3 princípios do Ford, beleza? Só para vocês voltarem nas anotações de vocês e escreverem isso. Estava tentando colocar a tela em branco aqui, mas eu esqueci qual é o atalho do teclado para ficar a tela em branco. Então, ao invés do princípio do controle, é princípio da intensificação. Os outros 2 estão certinhos, beleza? Vamos voltar então de onde a gente parou. 65. Considere a evolução da administração julgando o item a seguir. A concepção de administração como técnica social que busca eficiência e eficácia contribui com uma abordagem contingencial para que as organizações modernas consigam se adaptar às pressões e às transformações do ambiente externo. E aí, galera? Questão errada, tá? Por quê? A teoria que busca eficiência e eficácia é a neoclássica do Peter Drucker.
né, anterior à abordagem contingencial. E aí está colocando para a gente como a concepção de administração como técnica social contribui para uma abordagem contingencial para que as organizações modernas consigam se adaptar às pressões e às transformações do ambiente externo. E aí a questão ela fica errada, né, porque a teoria que busca essa eficiência e eficácia é a neoclássica anterior e não posterior à abordagem contingencial. Questão errada. 66. Um dos princípios da abordagem humanística da administração evidencia a importância da diversidade de conteúdos dos cargos na satisfação e motivação do trabalho devido à quebra de monotonia. Questão correta. A partir da abordagem humanística, né, se começa a se preocupar com o conteúdo dos cargos para que as pessoas fiquem felizes. Como está dizendo aí abaixo, o conteúdo dos cargos na satisfação e motivação sempre serão relacionados à abordagem humanística. 67. Considerando a evolução da administração, julgue o item. Evidencia-se a influência da abordagem clássica da administração, por meio da administração científica, em uma organização concebida de baixo para cima e dos cargos para o sistema de produção. E aí, galera? Questão correta, né? Como eu já havia explicado, e eu já deixei até escrito aí para vocês. Sempre que houver comparação entre teoria clássica e científica, considera-se que a científica tem foco na tarefa e clássica tem foco na estrutura. Quando se fala em estrutura, departamentos, gerentes, supervisores, funcionários, se concebe a organização de baixo para cima. Isto não significa que a comunicação flua nesse sentido prioritariamente, mas a concepção da organização sim. Então não esquece, científica. Na teoria científica, a organização é vista de baixo para cima. Na teoria clássica da administração, as duas são focadas em tarefas, é vista de cima para baixo. Beleza? 68. Nas organizações gerenciadas com base no modelo autoritário benevolente, aquele que bate mais assopra, em que a autoridade está concentrada na cúpula e é possível a delegação de poderes rotineiros, fica clara a influência dos princípios de desenvolvimento organizacional. Questão chata e tá errada. Por quê, galera? Associar o modelo autoritário benevolente, autoritário coercitivo, consultivo e participativo com desenvolvimento organizacional está errado, né? Na realidade, isso é relacionado com a teoria comportamental ou behaviorista. Falou de ser humano, mais modernizado é a teoria comportamental. Como está escrito aí abaixo, ó, o erro é correlacionar esse sistema autoritário benevolente com a teoria do desenvolvimento organizacional. No desenvolvimento organizacional, as pessoas participam ativamente, pós-teoria dos sistemas. Organizações abertas em busca de crescimento. E aí não é um sistema autoritário benevolente numa organização que segue a teoria do desenvolvimento organizacional, e sim consultivo e participativo. Questão errada. Perdão, gente, engasguei aqui. 69. Ao formular um programa de ação abrangente de toda a organização e coordenar esforços gerais das unidades organizacionais, teóricos da Escola de Relações Humanas contribuíram para a estruturação das funções e dos processos da administração com foco na realização de objetivos. E aí, gente? Questão errada, tá? A estruturação das funções, a gente já viu, foi na teoria clássica do Fayol e também se deu um pouquinho ali com o Taylor, mas principalmente na clássica do Fayol, que criou a departamentalização e as funções POC3, prever, organizar, comandar, controlar e coordenar. Então, toda questão que falar sobre as funções do administrador sempre foram criadas na clássica do Fayol. 70. Um gerente realiza as funções de organização e direciona a sua equipe de trabalho ao coordenar os esforços da sua equipe, integrar sua equipe às demais da organização e monitorar o desempenho da sua unidade. Obviamente, nesse caso, questão errada. Sabe por quê, galera? Isso não é organizar. Organizar é definir quem faz o quê. A partir do momento que a gente está falando de direcionar equipe de trabalho, isso é a função de direção, conforme a gente já viu anteriormente. Então, organização não é direcionar a equipe e coordenar esforços e integrar a equipe, isso é direção. Monitorar não é organizar, mas sim controlar. Outro erro da questão, já que está falando de monitoramento do desempenho, isso daqui é a função de controle. Então, obviamente, questão duplamente errada. 7.1. Ao incorporar nos modelos de gestão a noção de sistemas para entender a organização como um conjunto formado por partes interagentes, e ao adotar modelos matemáticos a fim de solucionar problemas gerenciais de maneira otimizada, a organização vale-se das contribuições da abordagem sistêmica da administração? E aí, galera?
falou essa coisa de partes que interagem, é teoria de sistemas. Mas a questão está errada, porque quando a gente fala de modelos matemáticos, esses modelos são frios, calculistas e exatos. Isso contradiz totalmente a abordagem sistêmica, que foca na correlação da parte sobre o todo e do todo sobre a parte. Questão errada. 7.2. A gestão de pessoas nas organizações burocráticas busca a manutenção do equilíbrio entre os objetivos pessoais e objetivos organizacionais, uma vez que é pautada na reciprocidade entre a adaptação da pessoa ao trabalho e vice-versa. E aí, galera? Questão errada, tá? Isso daí não tem a ver com burocracia, pelo amor de Deus. Você está falando de ser humano de uma forma livre, leve e solta. Reciprocidade, isso são teorias humanísticas e não burocráticas. A burocracia não busca o equilíbrio entre objetivos pessoais e organizacionais. Isso é somente a partir da teoria das relações humanas, que foi a primeira a falar de gente, do Elton Mayo, em 1932. Beleza, galera? E aí, galera, é isso. Essas são as questões... Ixi, caiu aqui o negócio. Essas são as questões, então, de teoria geral da administração, que englobam, organização do trabalho, que englobam vários aspectos dentro do ambiente da organização. Funções da administração, são todos assuntos correlatos que sempre vão aparecer misturados, com planejamento, direção, organização e controle. Onde eu digo que esse tipo de assunto que a gente terminou de ver nesse bloco é quase que a faculdade inteira de administração. É um resumo das principais características dessa profissão maravilhosa que eu escolhi para mim. Beleza, galera? A gente se vê então nos próximos blocos de questões ou nas aulas teóricas. Até mais, gente!